As bodas do Cordeiro é um acontecimento que ainda vai se cumprir ou isso já é uma realidade hoje? Cristo montado no cavalo branco está vindo para a consumação de todas as coisas ou ele está vindo para julgar a cidade de Jerusalém do primeiro século? O que significa dizer que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo? Cada uma dessas perguntas e várias outras questões serão respondidas no vídeo de hoje. O capítulo 19 de Apocalipse celebra a vitória de Deus, apresenta o julgamento da Babilônia, a Jerusalém infiel, e termina com a vinda de Cristo como conquistador. João começa o capítulo dizendo que ele ouviu no céu uma forte voz dizendo Aleluia. A palavra aleluia significa louvem a Javé. Aqui, irmãos, nós temos a celebração que acontece no céu por causa da vitória de Deus sobre a Babilônia. E essa vitória prova que o mal foi vencido e que o reino de Deus se manifestou poderosamente. Deus julgou a infidelidade da grande meretriz ou da grande Babilônia, que é a Jerusalém do primeiro século. E Deus vingou também o sangue derramado do seu povo. É por essa razão que no versículo 2, João diz que os juízos de Deus são justos e verdadeiros. No versículo 3, é dito que a fumaça da grande meretriz sobe para todo sempre. Aqui a fumaça simboliza o julgamento eterno de Jerusalém. A queda da grande cidade foi algo trágico e definitivo. No versículo 4, a vitória de Deus é celebrada numa adoração celestial, onde os 24 anciãos e os 4 animais adoram a Deus dizendo Amém e Aleluia. De repente, uma ordem é declarada a partir do trono de Deus, dizendo que todos os servos devem louvar a Deus, os grandes e os pequenos. E isso aponta para a universalidade da adoração a Deus. Todos devem adorá-lo, porque somente Deus é digno de adoração. No versículo 6, nós encontramos uma afirmação de grande importância para a escatologia cristã. Ali é dito que o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E de fato, irmãos, Cristo reina desde o primeiro século. E esse reinado foi selado com a queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Em seguida, a porção que vai do versículo 7 até o 9 fala sobre as bodas do Cordeiro. E muitos acreditam que as bodas do Cordeiro é um acontecimento ainda futuro para o povo de Deus. Dizem que as bodas do Cordeiro vai acontecer no período entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Além disso, essa visão bastante popular também afirma que enquanto as bodas do Cordeiro acontecem no céu com o povo de Deus, ao mesmo tempo, a grande tribulação acontece aqui na terra com aqueles que não foram arrebatados. No entanto, irmãos, as bodas do Cordeiro não é um acontecimento futuro, mas uma realidade que os verdadeiros crentes experimentam hoje. Quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe a nova aliança e encerrou o antigo pacto. Essa transição da antiga aliança para a nova aliança foi oficializada quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Por isso, aqueles que recebem a Cristo somente pela fé participam das bodas do Cordeiro. E essa celebração das bodas do Cordeiro é vivida todos os dias da nossa vida cristã à medida que o reino de Deus se espalha por toda a terra. No versículo 9 é dito que bem-aventurados são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se você está em Cristo, isso significa que você foi chamado e já participa da ceia das bodas do Cordeiro. Aqui a ceia simboliza o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Depois disso, no versículo 10, o apóstolo João é repreendido, porque ele se dobra para adorar o anjo de Deus. E é claro que o anjo não deixou isso acontecer e por isso ele corrigiu João. Isso reforça mais uma vez o fato de que somente Deus é digno de adoração. No versículo 11, João vê o céu aberto e um cavalo branco. E montado sobre o cavalo, ele vê alguém que se chama Fiel e Verdadeiro. E essa é uma clara referência à pessoa de Cristo. O texto descreve os olhos de Jesus como chama de fogo. Isso aponta para a visão penetrante e onisciente do Salvador. Sobre a cabeça, Jesus carrega muitos diademas, e isso aponta para a autoridade que ele possui sobre as nações da terra. Muitas pessoas acreditam, irmãos, que essa passagem de Apocalipse fala do retorno de Cristo no futuro. Mas o contexto indica que não se refere ao futuro retorno de Cristo, mas sim a vinda de Cristo para julgar Israel no primeiro século, um acontecimento que já se cumpriu. Prova disso é que no versículo 13, Jesus está vestido com um manto manchado de sangue. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
A roupa de Jesus está manchada de sangue, porque anos depois da revelação de Apocalipse, Jesus viria no ano 70 para destruir a cidade de Jerusalém. O sangue simboliza a morte dos inimigos. No versículo 14, é dito que os exércitos no céu seguiam a Jesus montados em cavalos brancos. Isso quer dizer que os anjos de Deus acompanharam Jesus na missão de destruir a cidade de Jerusalém. Em seguida, João vê uma espada afiada saindo da boca de Jesus para ferir as nações. A espada simboliza a palavra de Deus que executa a condenação e o julgamento. No manto e na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é um título que confirma a soberania total de Cristo como supremo governante de todas as coisas. Na porção final do capítulo 19 de Apocalipse, acontece um convite para uma ceia. Mas essa, irmãos, não é a ceia das bodas do Cordeiro que nós vimos anteriormente. Essa ceia é uma ceia de julgamento. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Esse convite feito pelo anjo a todas as aves é um convite para devorar os inimigos de Deus. As aves comendo a carne de todas as pessoas simboliza tanto a destruição quanto a humilhação delas. Aqui, pessoal, se cumpre uma das maldições de Deus sobre Israel. Se a nação quebrasse a aliança, ela seria devorada pelas aves de rapina. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E aqui também se cumpre as palavras de Jesus no sermão profético, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Por fim, João vê a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra Jesus. No entanto, a besta, que simboliza Roma e seus imperadores, e o falso profeta, que simboliza a elite sacerdotal judaica apóstata, foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Aqui, irmãos, quando João usa a imagem de ser lançado vivo no lago de fogo, é provável que ele tenha feito uma combinação de duas histórias do Antigo Testamento: a destruição de Sodoma e Gomorra, que se deu pelo fogo e enxofre, e a história dos rebeldes Corá, Datã e Abirão. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então perceba que o objetivo de João aqui não é apresentar uma escatologia individual detalhada sobre a besta e o falso profeta, mas o ponto é mostrar a condenação completa desses inimigos de Deus. E João termina dizendo que os demais foram mortos pela espada que saía da boca de Jesus. E assim, a ceia do julgamento foi preparada e as aves comeram até se fartarem. Portanto, Apocalipse 19 nos ensina, primeiro, que Cristo é vitorioso sobre os inimigos. Segundo, que Deus é soberano em julgar os ímpios e exaltar o seu reino. E terceiro, que as bodas do Cordeiro é uma realidade que todos os crentes verdadeiros já experimentam hoje.